Então nós vamos até Brasília saber quais são os destaques da nossa capital federal neste encerramento de semana. As informações com Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Suspendido o embargo de carnes para a China, que durou 10 dias, agora a ministra Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, luta para aprovar ou para habilitar 24 plantas de frigoríficos que os chineses queriam ver funcionando no Brasil para a exportação de carne. E os produtores da agricultura familiar de Pernambuco, Minas Gerais e Paraíba, segundo o Ministério da Agricultura também, vão receber agora em junho 58 milhões de reais referentes ao Plano Safra Garantia 2017-2018, porque tiveram perdas provocadas pela seca. Tem direito a receber esses recursos os produtores que ganham até um salário e meio por mês e tiveram na lavoura prejuízos em até 50%. De Brasília, Saulo Lopes. E no sul de Mato Grosso, um produtor rural colheu milho segunda safra com perdas por ataque de um patógeno. Você vai saber de detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. No último relatório divulgado pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, as vendas do milho mato-grossense para a safra 2018-2019 alcançaram 69,21% da produção, após apresentar um avanço mensal de 6,92%. O estudo também aponta que o preço médio de negociação foi de R$ 20,61 por saca. De acordo com os analistas do IMEA, o fluxo se deu principalmente na segunda quinzena do mês, após a valorização do milho no mercado externo e aumento da demanda para o confinamento de bovinos no estado. Nesta semana, acompanhamos a colheita do milho na fazenda Aimoré do produtor Jorge Giacomelli, que é o segundo vice-presidente sul da ProSoja MT, que conseguiu plantar o milho dentro da janela ideal de plantio. Nós conseguimos plantar a soja no mês de setembro ainda, né? Ali entre os dias 18 e 20 de setembro nós demos início ao plantio da soja. Foram variedades super precoces, já pensando na segunda safra, né? Então quando era dia 14 de janeiro aí nós já estávamos implantando a cultura do milho, o que praticamente aí se diz em 20 dias de antecipação, até 25 dias aqui para a região sul do estado do Mato Grosso. Nos 3 primeiros meses do ano, a propriedade teve uma alta incidência de umidade durante o período vegetativo da cultura, o que contribuiu para o surgimento de um patógeno que provocou a podridão que se iniciou pela base da espiga. O que a gente percebe é que o tanto que a cultura respondeu à adubação e à umidade, né, que estão espigas bonitas e viçosas, né, quando você vê ela, mas você vê que foi muito favorável à incidência do fungo que causa a diplódia, né? Nós estávamos vendo antes ali muitas espigas contaminadas aí, tal, com 12, 13% de grão avariado em função da diplódia que está contaminando a espiga, né? O produtor utiliza uma ferramenta sustentável que melhora a produtividade da safra principal, que é a soja, o consórcio do milho com a braquiária. Pô, a braquiária é fantástica, né? Para a gente fechar esse consórcio aqui só faltou o gado, mas a gente pretende implantar no futuro. Mas a braquiária ela tem esse fator de palhada aí, consorciado com a palhada do milho, a gente consegue gerar aí até 10 toneladas de palha por hectare aí de palha seca. Sem contar o sistema radicular da braquiária, que é extremamente agressivo, né? E acaba se tornando aí, além de um reciclador de nutrientes, principalmente do potássio que ele puxa de volta, né? Após o final da cultura, quando começa a apodrecer essa raiz da braquiária que chega a descer aí até 3, 4 metros para baixo, começa a se formar diversos canais para infiltração de água, passagem de ar e tal. Então eu acho que é o futuro hoje da adubação verde para quem produz milho após a soja e precisa fazer alguma coisa de cobertura, né? Esse consórcio, o Sistema Santa Fé. A fazenda Aimoré recebeu o circuito tecnológico Etapa Milho nesta safra, que tem como objetivo obter informações técnicas através de uma entrevista direta com o produtor rural. É muito importante, porque vem a turma de supervisores da ProSoja trazendo o que tem acontecido em outras regiões, vem uma equipe de pesquisadores, ao mesmo tempo eles fazem perguntas para ver como é que foi a condução da área aqui, e coletam amostras de espigas, né, e tal, e trocam uma ideia para a gente ter um conhecimento do que tem acontecido aí na cultura do milho por todo o estado do Mato Grosso, né? De Jaciara, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
O Rio Grande do Sul terminou na semana do dia 3 ao dia 7 de junho agora os trabalhos de colheita do arroz referentes à safra 2018-2019. Os dados foram divulgados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. E eu te convido para conhecer os detalhes com a repórter Viviane Lara. O Rio Grande do Sul concluiu este mês a colheita do arroz, referente à safra 2018-2019. Ao todo foram colhidos mais de 7 milhões de toneladas, uma média de 7 mil quilos por hectare. Se comparado ao ano passado, houve uma redução na área colhida de 10% e a produtividade, por sua vez, teve uma queda de 5%. Segundo o presidente do IRGA, Guinter Frantz, uma menor área semeada, as intempéries e a contração no uso de tecnologias em decorrência da falta de recursos são os principais fatores que ocasionaram uma diminuição significativa na produção total do arroz no estado. A área total com a cultura no estado foi de 964 mil hectares. O repórter Vinícius Souza foi até o município de Maracaju, onde está sendo realizado o 4º Fórum Tecnológico da Soja. E ele visitou a feira, que já passou por alguns estados como São Paulo, Goiás, Paraná e agora está aqui em Mato Grosso do Sul. Confira uma das entrevistas realizadas pelo nosso repórter durante o evento. Cultivares de soja da Embrapa e o conceito Top 5000. Esse foi um dos temas abordados durante o 4º Fórum Tecnológico da Soja. E aqui do meu lado eu converso agora com um dos palestrantes que trouxe um rico conhecimento para o evento e falou justamente desse tema, não é? O que foi abordado durante a sua palestra? Conta pra gente. Muito bem. A primeira parte abordada na palestra foi o conceito Top 5000. Ele é um conceito, é uma régua do melhoramento hoje da Embrapa, onde as cultivares que são lançadas para o mercado, elas têm que obrigatoriamente ter um potencial de rendimento acima de 5 mil quilos por hectare. Então essa é a primeira etapa onde a Embrapa se posiciona diferente no mercado com cultivares extremamente competitivos e produtivos. Por isso que é o conceito Top 5000. E a segunda parte que foi apresentada na mesma palestra foi as novas tecnologias que estão inseridas dentro dessas cultivares Top 5000. Basicamente a parte do conceito Shield, que é a resistência de ferrugem em algumas cultivares da Embrapa, e também o conceito Shield, onde a cultivares têm resistência genética e tolerância genética à percevejo. Então, nós abordamos já nessas apresentações como o agricultor pode e deve utilizar esses benefícios das tecnologias para ter maior sustentabilidade, alta produtividade e lucratividade. O grande mérito dessas tecnologias, tanto o Shield para ferrugem quanto o Block para percevejo, é que o produtor tenha maior lucratividade em sua propriedade. Agora a diferença entre alta tecnologia e alto investimento. Explica isso pra gente. Positivo. Nós temos muitos paradigmas na agricultura e alguns deles é que quanto mais eu invisto, maior vou ter, mais lucro eu vou ter, maior vai ser minha rentabilidade. E isso realmente é um paradigma criado. Hoje nós temos tecnologias que têm um acesso financeiro baixo, um baixo custo e que dão um alto retorno de produtividade. Então nós colocamos durante a apresentação essa diferenciação, aonde o agricultor ele até pode fazer um investimento necessário, não alto investimento. O investimento necessário, porque tudo que ele vai investir, ele está abaixo do clima e nós não temos controle do clima. Então, ele faz o ajuste do investimento que ele faz adequado, mas que utilize a alta tecnologia. E nem sempre a alta tecnologia ele precisa de alto investimento. Com exceção dos maquinários, a parte agrícola, a parte de manejo, muitas vezes é o menor investimento que ele faz e é onde tem o maior retorno de produtividade e, consequentemente, de lucratividade. Agora, como que o produtor pode usufruir da tecnologia Shield da melhor maneira? Positivo. Isso é o fundamental. Para que o produtor ganhe o benefício dessa tecnologia, ele tem que aprender a trabalhar com a tecnologia. Ele tem que entender a tecnologia, saber que a cultivar é resistente, está muito bem capacitado com essa tecnologia, de maneira que ele saiba o momento certo e quando só for necessário fazer a aplicação de fungicida. E para isso ele vai ter que utilizar ferramentas que estão disponíveis no mercado, como é o consórcio antiferrugem, que vai posicioná-lo da presença do patógeno e a partir disso sim, então ele começa a fazer a interferência associando práticas que existem no mercado com a tecnologia Shield para que realmente ele colha o máximo de lucratividade, que ele não tenha
perda de produtividade causada pela ferrugem e, consequentemente, a grande lucratividade, que é o grande benefício dessa tecnologia. Milton, agora eu te faço a mesma pergunta, só que relacionada à tecnologia Block. Explica para a gente isso. Como também que o produtor pode fazer o melhor uso dessa tecnologia? Muito bem. O Block ele vem para resolver um problema que está sendo criado na agricultura. Os inseticidas que estão sendo utilizados para manejo do percevejo, que é uma grande praga e uma praga direta, porque ataca a produção, ele ataca o grão, né? Um dano direto, realmente nós estamos com dificuldade de controle. Tem se feito aplicações, tem repetidas aplicações e não se consegue baixar o nível de dano econômico. De maneira que o que sobra após uma aplicação com inseticida ainda são populações altas que acaba dando dano na lavoura e, consequentemente, reduzindo a produtividade do agricultor e, na consequência, a lucratividade. A tecnologia Block, ela vem trazendo em algumas cultivares da Embrapa já resistência ou tolerância genética, de maneira que o percevejo ele não tem palatabilidade para essa soja, ou seja, o percevejo não gosta dessa soja, então ele vai fazer um menor estrago. Consequentemente, associando o que a cultivar tem na genética, mais o inseticida, aí sim eu consigo manter a população sob o controle do inseto e, consequentemente, não vou ter perda por percevejo na soja, eu gastei menos aplicações e menos investimento com inseticidas e, consequentemente, eu vou manter a produtividade do conceito Top 5000 e vou ter maior lucratividade. Tá certo, então Milton, muito obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista vai ficar disponível lá no nosso portal sba1.com. De Maracaju, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. A papilomatose ou verrucose é uma doença comum que está associada à imunidade celular do rebanho acometido. Essa doença infecto-contagiosa pode acometer animais de qualquer região do país. Você vai ver detalhes sobre este assunto com Vinícius Souza, junto com a repórter Kylie Rodrigues. Essa pode ser uma cena comum. A papilomatose ou simplesmente as verrugas podem aparecer de maneira rápida, causando muitos prejuízos. A papilomatose é uma doença muito comum de ser encontrada, principalmente nesse período de seca. Ela pode ser encontrada nos bovinos de corte, nos bovinos de leite, com mais incidência e até mesmo em cavalos. Por isso, fazer e manter a sanidade do rebanho e da propriedade é importante para combater o problema. É uma doença viral, então causada pelo vírus, papilomavírus, e ela comete principalmente bovinos de leite porque ela está relacionada à baixa imunidade. Então, o animal que tem uma queda na sua imunidade, ele vai ter predisposição a essa doença. Então, a queda na imunidade associada à presença do papilomavírus são os fatores predisponentes para o início dessa doença. É uma doença com grande relevância econômica, já que muitas perdas são atribuídas à sua presença no rebanho. Ela normalmente pode sangrar, sair secreções, e isso predispõe à miíase, que seria a bicheira no bovino, e em regiões do olho pode até levar à perda do olho do animal, na teta dificulta a retirada de leite em caso de bovinos, ou mesmo de corte, a vaca fica desconfortável em dar leite ao bezerro e isso aí faz com que o bezerro mame menos leite e ganhe menos peso. As raças leiteiras apresentam maior predisposição para a verrucose, mas nesse período do ano ela se torna muito suscetível também nos bovinos de corte. É uma doença autolimitante. Alguns animais apresentam resultados positivos e outros não. Como toda doença viral, se você alimentar bem o paciente e tirar do fator de estresse, normalmente o sistema imune dele volta a agir e combate a enfermidade. Porém, existem vários tratamentos no mercado. A cirurgia seria uma forma de resolver esse problema? E quais outros métodos que a gente pode encontrar? A cirurgia é, sim, um dos métodos de tratamento, você remover a verruga, mas existem homeopatia com resultado, a autovacina, que você tiraria uma verruga do animal, leva ao laboratório e faz uma vacina para esse animal com a cepa circulante na região. Existe também remédio comercial disponível no mercado para essa finalidade. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Kylie Rodrigues. Como evitar as verrugas nos bezerros? Eu estou com a médica veterinária, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Vanessa Felipe, e ela responde para a gente como a gente evita então este problema na fazenda. A papilomatose, ela é uma doença causada por vírus e, portanto, ela está muito ligada à imunidade do animal.
Os animais mais sensíveis, eles são mais acometidos pela doença. Nesse caso, nós observamos que a forma de transmissão é o contato. Então, quanto maior o contato entre os animais, maior o contágio entre eles. E o tratamento, como é feito? Eu isolo esses animais, tratamento clínico? A gente recomenda que os animais sejam isolados. Os animais que têm a doença devem ficar separados daqueles animais que não apresentem o problema. E quando manejados, que eles sejam manejados por último. E todo o material que vai ser utilizado nesses animais, sejam seringas, cordas, qualquer material, qualquer equipamento que seja utilizado com esses animais, seja desinfetado ou seja utilizado somente para esses animais, para evitar justamente o contágio. Em relação ao tratamento, os 4 tratamentos, vamos dizer assim, mais conhecidos para ser utilizado em animais com papilomatose é o tratamento químico com clorobutanol, que deve ser aplicado na base das verrugas. Temos também a remoção cirúrgica de alguns papilomas, que faz com que o organismo enxergue a doença, enxergue o vírus e, portanto, comece a reagir contra o vírus e aí produz uma reação inflamatória capaz de responder e faça com que os outros papilomas caiam. Temos ainda a vacina autógena, que faz um médico veterinário, colhe alguns papilomas, manda para um laboratório especializado que produza uma vacina a partir desses papilomas. Então, essa vacina é aplicada nos animais, também faz com que o organismo enxergue, isso é uma vacina comum, só que preparada a partir daquele vírus específico, né? E ainda uma outra alternativa que é conhecida como autohemoterapia, que é retirado sangue desse mesmo animal e aplicado nele mesmo. Então é retirado sangue da veia do animal e aplicado via intramuscular ou subcutânea. Mas não quer dizer que nenhuma dessas formas vá funcionar, porque está muito ligado à resposta imunológica individual do animal. Nós temos grandes prejuízos relacionados à papilomatose no momento em que, na pecuária de leite, esses papilomas eles atingem o útero, os tetos do animal, e os animais não conseguem mamar. E a vaca também não se deixa ordenhar. Então, nós podemos ter perdas relacionadas à mastite, a perda de ganho de peso, né? Então, nós temos esse tipo de prejuízos. Em gado de corte a mesma coisa, porque a vaca não vai alimentar o bezerro adequadamente também e nós vamos ter um déficit de crescimento aí, né? Muito obrigada pelas suas informações. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, e aqui no Mato Grosso do Sul, o vazio sanitário da soja começa no dia 15 de junho, amanhã, portanto, e vai encerrar 15 de setembro. Neste período, fica proibido, então, plantar ou cultivar soja em qualquer área. A repórter Kaile Rodrigues tem informações sobre este assunto. A medida tem como objetivo reduzir a quantidade de esporos da ferrugem asiática durante toda a entre-safra, diminuindo a possibilidade de incidência da doença, que é causado por um fungo que se multiplica por material vivo. O período sem cultivar ou plantar soja é de 90 dias, começando em 15 de junho e se encerrando no dia 15 de setembro. O vazio sanitário é uma ferramenta do manejo integrado de pragas, né? Ele por si só, ele não resolve a questão da ferrugem asiática, mas ele mitiga muito o surgimento da doença na próxima safra. Então, se a gente não tiver material vivo nessa entre-safra agora, a infecção da doença na próxima safra vai ser muito menor, né? Isso reduz a aplicação de fungicidas, né? Os produtores de Mato Grosso do Sul estão conscientes, sabem da importância da questão sanitária para garantir a seguridade da soja no estado. O grande sucesso do vazio sanitário foi o próprio produtor, né, que se conscientizou, né, da importância do vazio sanitário. E a queda, a gente acompanha pela Embrapa. A cada ano que passa, a quantidade de focos no estado vem reduzindo, né? Isso demonstra o sucesso do vazio sanitário.
O gerente de defesa vegetal da Iagro explica que em 2006, quando a medida foi instituída no estado, foram registrados cerca de 330 autos de infrações. Já na safra passada, 2017-18, as infrações não chegaram a 30. O descumprimento das normas, de acordo com a lei, pode implicar em atuação de até 1.000 FERMES, que é a unidade fiscal estadual referência de Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.